Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 2 de fevereiro de 2024, falaremos sobre gestão de crise, copo Stanley, chumbo no copo e como eles gerem a crise. Vamos falar de varejo, a gente vai comentar sobre a Enjoei fazendo uma aquisição aqui da Cresci e Perdi, e vamos falar também sobre o aumento de capital da Magalu. Vamos comentar sobre sustentabilidade, falando sobre a Pandora e uso de metais recicláveis, e também a Raízen, os biocombustíveis, e uma eventual ajudinha do governo. E na nossa discussão, a gente vai comentar sobre essencialismo, voltado aqui para o tema de liderança. E para me acompanhar nesse episódio, estou com o meu caríssimo colega de bancada, Guilherme Goraeb, nosso instrutor de finanças e modelagem. Gui, bem-vindo de volta. Fala, Habib, Yuri, ouvintes, espectadores. Um prazer estar aqui em mais uma edição aí do nosso podcast da BTC. E bora lá, bora que hoje tem vários temas interessantes aí pra gente comentar. Muito bom, e com a gente aqui já anunciado, Yuri Salomone, nosso instrutor de negociação e estratégia. Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, Goraeb, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando ou assistindo ao nosso podcast nas principais plataformas de streaming. É um prazer estar aqui com vocês mais essa semana. Habib, tá acabando esse verãozão intenso aqui, Gui, daqui a pouco eu vou tirar um tempo de recesso, que nem você, vou viajar não a trabalho, né? Porque eu viajo toda semana a trabalho, mas para descansar um pouco. E gostaria de compartilhar com vocês que, mais uma vez, apesar de todas as diversidades, a gente tem que dar um jeito de colocar o BTC Journal na agenda, porque aprendemos muito aqui e gostaria de compartilhar um pouco disso com vocês essa semana. Exatamente, todos nós aqui aprendemos bastante. A gente fica muito feliz em compartilhar isso com você que nos acompanha, seja pelo podcast, seja pelo YouTube. Aproveito para pedir para você seguir a gente também no Instagram, @instabtcompany. A gente lança as novidades por lá e nós já chegamos ao patamar de 500 inscrições para o General Business Program, turmas de 2024, primeiro semestre, né? A gente tem turmas semestrais. Tem a turma Bootcamp, né, que é a nossa turma intensiva de janeiro, que agora provavelmente, eu não sei se o Yuri vai dar as aulas de estratégia, se vai ser a Mayara, quem que vai ficar com as aulas de estratégia, mas eu finalizei as aulas de marketing aqui com a turma, foi maravilhoso, né? A gente discutiu muitos temas, alguns deles a gente vai falar aqui hoje, e ainda tem algumas vagas, tá? Já temos turmas em lista de espera, ok? Mas dá uma olhada no nosso site, o link está aqui embaixo. Para você que está iniciando sua carreira e quer ter um desenvolvimento de carreira mais acelerado, participar do GBP. A gente já formou, né, no total da BTC, 10 mil alunos, né, um pouco mais de 10 mil alunos, e só no GBP a gente já passou dos 6 mil alunos formados, alunos e alunas que ajudaram aí no desenvolvimento de carreira, né? A gente conseguiu colaborar com esse desenvolvimento de carreira, mas o pessoal já é muito bom também, né? O nosso trabalho acaba sendo um pouco mais facilitado pela qualidade dos estudantes aí do curso. De qualquer maneira, né, as inscrições estão abertas e para você que é gestor, gestora, lidera algum time, lidera uma empresa, o Strategy and Finance, que vai ter início em fevereiro agora, né, no final do mês, tá também com vagas remanescentes. A gente já tem mais ou menos 38 inscritos, né? A gente deve ter uns 35 alunos na turma, né, que é um número razoavelmente alto, mas a gente já consegue manejar bem as discussões, todo mundo trocando muita experiência, né? E a gente tem ainda algumas pouquíssimas vagas, caso você queira participar, se não, só no próximo semestre, ok? Bom, vamos lá, pessoal. A gente tem bastante coisa para discutir. Eu queria começar aqui na primeira notícia, um assunto que o Yuri gosta bastante, então trouxe para ele valor econômico. Copo Stanley tem chumbo na vedação da base, afirma fabricante. Pois é, Yuri, parece que não é fake news esse negócio, né? Afinal, o fabricante mesmo admitiu. E aí, corremos risco? Conta aí pra gente. Vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu sou um usuário do Copy Stanley, então é o primeiro ponto. Então eu gosto não só da notícia, gestão de crise, como também do produto, tá?
Sem nenhuma publi aqui, não foi patrocinado, mas Stanley, se quiser me mandar um copo, eu fico à vontade aqui em receber. Bom, presença de chumbo em produtos. Antes de entrar na notícia, é um metal tóxico. Toda ingestão de chumbo, independente da quantidade, é nociva à saúde. Para que haja intoxicação, é preciso uma exposição efetiva, né, da pessoa ao chumbo. E está presente, olha só, em tintas e baterias de carros. Ou seja, está presente no nosso dia a dia. Já é um produto que a gente está exposto, mas de uma maneira segura. A contaminação mais comum aí é a forma por inalação ou por ingestão. Se eu beber algo que tenha chumbo ou se eu inalar algo que tenha chumbo. O saturnismo, que é a doença, né, é um nível elevado de chumbo no sangue, ela pode causar alterações de personalidade, dores de cabeça, pode causar perda de sensibilidade, fraqueza, problemas digestivos, anemias, dentre outros problemas. Então, de fato, é algo muito tóxico. O copo Stanley, sim, tem chumbo na sua composição e é na vedação da parte de baixo, da parte inferior do copo. Mas o chumbo está isolado, assim como na tinta, assim como nas baterias dos nossos automóveis. Isso de acordo com o fabricante Stanley. De acordo com especialistas, como o Álvaro Puccinelli, que é o presidente da Associação Brasileira de Patologia e Medicina Laboratorial, se o chumbo estiver isolado, não há risco para as pessoas. Bom, em nota, a Stanley esclarece que, abre aspas, na rara ocorrência dessa tampa de inox se soltar a tampa de baixo inferior do copo, que envolve, esse inox envolve o chumbo, devido a algum caso extremo, possivelmente expondo o selante, então uma queda, alguém bateu, caiu no chão, soltou essa proteção inferior, este continuará sem contato com o usuário ou com o conteúdo ali. Ou seja, a Stanley garante que está isolado. Se está isolado, não há risco de contaminação e podemos continuar a utilizar o copo Stanley. Eu gostaria de trazer algo a mais a essa discussão aqui, que é gerir crises com problemas que, com o advento das redes sociais, ficou difícil de controlar. Hoje, se eu pegar um influencer mal informado, com muitos seguidores, e soltar uma notícia, mesmo que tenha algum embasamento, mesmo que tenha alguma origem ali, que alguém falou, disse, e você não averiguou, isso causa uma repercussão negativa absurda, e para gerir isso é super difícil. Então, dizer que não é aquilo, explicar o óbvio, é muito difícil para as empresas. Então, aqui eu me coloco em nome da empresa Stanley, que estou partindo do princípio, dado a nota explicativa dela, que o que ela disse é verdade, está isolado, não há risco para o cliente. Caramba, como que eu vou responder o óbvio? Fazendo uma nota explicativa. A gente comentou há semanas atrás, Habib, faz algumas semanas que a gente faz esse controle de gestão de crise para a pessoa personalizar o problema, se aproximar do cliente, vir um C-level, uma pessoa responsável por relacionamento com investidor e clientes e falar em público. O que as empresas têm feito é gerado uma nota explicativa. Talvez isso não tenha tanta repercussão quanto um vídeo no TikTok, quanto um vídeo no Instagram, onde alguém anuncia, critica e pulveriza uma notícia que não necessariamente seja verdade. Temos de aprender a lidar com as redes sociais e como gerir melhor as crises que as empresas estão expostas quase que diariamente. É a quarta ou quinta semana que a gente comenta sobre gestão de crise aqui. É algo importante para a sua carreira, tome cuidado e aprenda a gerir essas crises com esses exemplos que a gente tem relatado por aqui. Pois é, muito bom. Só adicionando, muitas vezes a gente, como público, não tem competência suficiente, mesmo com informações vindo até a gente, de interpretar adequadamente essas informações. Eu lembro no caso da pandemia, das vacinas, e muita gente, no alto de um conhecimento que não os contempla, né, fazia análises e juízos de valor em relação a vacinas e medicamentos e a gente tem estruturas, órgãos reguladores, né, cientistas, organizações diversas que fazem esse estudo, essa análise, essa interpretação. No caso do próprio copo Stanley, né, eles estão
respaldados pelas aprovações dos órgãos reguladores nos Estados Unidos, no Brasil, né? O produto ele é permitido, né? E isso não foi algo constatado pelos órgãos, pelos especialistas, pelos cientistas. Então, acho que esse é um ponto relevante. A gente tem que muitas vezes delegar algumas interpretações a quem realmente entende delas, não é verdade? Enfim, mas eu acho que nesse caso, eu não sou um grande fã de notas explicativas, mas nesse caso, eu acredito que foi uma boa, porque como o Yuri mesmo falou, como é que a gente vai explicar o óbvio, não é verdade? Enfim, então, está lá explicado, acredito que não haverá problema nenhum para o grande amigo Faria Limer do Yuri, o Jorginho, não é verdade, Yuri? Ele tá safe aí, não tá? Com certeza, o Jorginho faz algumas publis do Copo Stanley. Um abraço para você, Fausto Carvalho. É um prazer ter você aí no meu hall de amigos e vai ser muito bom encontrá-lo com o Copo Stanley e, de fato, sem a contaminação do chumbo, porque fatalmente a pessoa morreria, né? Sem chance disso acontecer. Pois é, e ele continua muito bom no beach tênis, hein? Bom, vamos continuar. A gente vai falar sobre algumas notícias voltadas para o varejo. E eu peguei uma aqui do Valor Econômico. Enjoei conclui a aquisição de 25% do brechó Cresci e Perdi por 30 milhões de reais. A notícia é sobre o fato relevante emitido pela Enjoei, empresa de moda second hand, segunda mão, economia circular, venda de usados, enfim, muitas expressões para falar a mesma coisa. Um modelo que prega sustentabilidade e custo mais baixo para o consumidor, o que não necessariamente se transforma em maior rentabilidade. E a gente vai chegar lá já já. Bom, no fato relevante, eles informam que concluíram a aquisição de 25% do capital da Cresci e Perdi. A aquisição é da holding, que contempla duas empresas, a CP Franchising e a CP Suprimentos. Nesse acordo, a gente estabelece uma opção de compra do restante do capital até 2028 ou também a venda desses 25%. O valor de 30 milhões da aquisição foi dessa parcela e a Enjoei também passa a ter direito a voto e indicar membros para o conselho da Cresci Perdi. E do que se trata essa empresa com esse nome que eu considero bastante criativo? É uma rede de franquias de produtos novos e usados com foco no mercado de artigos infantis. Eles começaram em 2014, após um bazar que a fundadora Elaine Alves fez depois do nascimento do seu primeiro filho. O negócio deu tão certo que ela abriu uma empresa. Aí, bom, cresceu, né? Na loja você encontra roupas, artigos de enxoval, carrinhos, brinquedos, acessórios, grande parte usados e com preços muito acessíveis. E aí, claro, como toda empresa de economia circular, tem um controle de qualidade para garantir que itens usados são vendidos com uma qualidade mínima adequada, num processo bem estabelecido e tal. Em 2017, chegou um novo sócio, Saulo, que trouxe o modelo de franquias. E aí, de 2017 até 2020, foram abertas em média 40 franquias por ano. De 2021 até agora, 130 franquias por ano. Isso é impressionante. Hoje, a empresa está com 434 lojas em operação e 120 já assinadas que vão começar a operar aí nos próximos meses. Outros dados: 60% dos franqueados têm mais de uma franquia. 50% trabalham na franquia com cônjuge e 80% dizem que o retorno já ocorreu ou está dentro do prazo. E aí, como que é o modelo de negócio? Bom, vamos pensar na franqueadora, Cresci, Perdi, marca, hold. Criação de processos bem definidos, gestão de canais e a receita através de royalties, taxa de franquia e os suprimentos que eles vendem para as franquias também. Para o franqueado, é a boa compra de produtos usados em bom estado, atendimento ao cliente e venda com alto markup. Mas ainda assim, um preço baixo para o consumidor. Os nossos alunos do GBP, eles veem muito sobre isso na aula de marketing, onde a gente trata das estratégias de praça, análise de canais, que a gente fala sobre intermediários, sobre gestão de membros, de canais, lojas próprias versus franquias, né? As discussões, vantagens, desvantagens, falando sobre e-commerce, enfim, várias estratégias com alguns casos bem emblemáticos. E aí, na minha visão, isso é um grande acerto da Enjoei, por alguns motivos. Primeiro, operação física. Um dos casos que a gente aborda dentro do GBP é justamente o caso de uma empresa que trabalha com varejo de óculos
e que começou com uma operação exclusivamente virtual, se ferrou, abriu operação física e deu certo, tá? Muita empresa acaba indo na onda, né, de que a internet resolve todos os problemas e esquece que o canal físico ele tem a sua funcionalidade. E para a grande maioria das empresas, a junção do físico com o digital é a estratégia que melhor funciona. Você tem o fortalecimento do branding na loja, o público que já está presente no local, atendimento, os benefícios do presencial estão todos ali. E, eventualmente, até maiores margens. Isso é algo que surpreende muita gente quando a gente fala sobre. Segundo ponto, a base de clientes. Eles já têm uma base de clientes que são mães, quando a gente fala de segmentação demográfica. A segmentação também é um tema que a gente fala bastante lá no GBP. Então, o público da Enjoei e da Elo7, que é outra empresa do grupo, tem um público muito forte de mães. Mas tem também um público diverso e na Cresci Perdi vai ter uma complementaridade, além do público da Cresci Perdi, que tem uma segmentação demográfica um pouco diferente relacionada à renda, enfim, e dentre outros aspectos, o sortimento de produtos. E isso daqui eu acho que é bola dentro. Terceiro, sinergia logística, a possibilidade de você usar as lojas da Cresci Perdi para distribuir eventualmente produtos da Enjoei, da Elo7, e centros de distribuição que podem ser compartilhados. Além de tudo isso, a própria Enjoei ela começou a caminhar para abrir pontos físicos, saindo do exclusivo e-commerce, e nada como ter alguém experiente para ajudar nessa caminhada. Eu acredito que é uma excelente estratégia, espero que ajude a reverter aí os péssimos resultados da Enjoei, que até que estão melhorando, mas ainda tem muito prejuízo acumulado para cobrir. Eu acho que eles estão no caminho agora que tem algo real, uma operação física. Vamos lá dar uma olhada nos financials. Os últimos financials divulgados aí e auditados da Enjoei, pelo menos até o momento que eu vi, que foi no dia 31 de janeiro, foi dos 9 primeiros meses de 2023, onde eles tiveram uma receita de 131 milhões de reais, aumento de 25% em relação à receita dos primeiros 9 meses de 2022. E aqui tem um mix entre o aumento dos valores ou do mix de produtos, né? Falado aqui da receita por item transacionado, que aumentou de 20,8 para 25,8 reais, né? 25,80 centavos. E o take rate, a parte que fica com eles de fato da venda, aumentou de 14 para 18%. Ou seja, a gente tem uma sobra do que é vendido que fica com a Enjoei, que aumentou bastante aqui, contribuindo para a receita. O lucro bruto esse aqui foi legal. Margem bruta, né? Falando de margem, ela aumentou de 34,4% para 48,5%. Tá virando uma margem respeitável agora, uma margem bruta adequada para o varejo, e isso foi uma grande vitória para eles. O EBITDA ajustado é negativo, 16,6 milhões, e o prejuízo líquido também negativo em 40, não, desculpa, 37 milhões de reais. O prejuízo está diminuindo? Sim, está, principalmente por causa desse ajuste de margem bruta e também do top line aí que surpreendeu, mas ainda queima caixa. Foram 10,4 milhões de reais de caixa queimado, que mostra que é uma operação deficitária que queima caixa e que vai precisar de ajuda ou uma mudança no modelo de negócios para sobreviver, né, apesar do crescimento. Seguindo a mesma linha de exclusivo e-commerce da mesma forma como estava indo, eu tenho dúvidas muito fortes de que a Enjoei conseguiria. Agora, partindo para o físico, adquirindo uma operação ou parte de uma operação que tem uma sinergia muito grande e complementaridades interessantes, eu acho que o caminho está bom. Então, eu acho que a Enjoei chega lá. Tá? Espero que a Cresci e Perdi possa contribuir aí nesse caminho. Eu acredito que ela vai. Bom, vamos seguir, pessoal. Yuri, vai fazer bastante uso aí da Cresci Perdi aí ao longo dos anos? Imagino que sim, né? Habib, eu já estou fazendo, né? Minha filha tem 2 anos e alguns meses e as roupinhas, as coisas que ela utilizava há um ano e pouco atrás, eu já perdi. Não tenho planos de ter novos filhos tão cedo e o espaço em casa é limitado, então eu tenho que vender, me desfazer disso, né? Aí, roubando um pouco a frase do Gui, quando a gente estava fazendo alinhamento,
cara, eu quero mais é me livrar daquilo, eu posso doar, mas eu posso ganhar um dinheirinho com isso, vale a pena eu repor esse meu investimento de alguma forma, vender o produto com a sua respectiva depreciação, para trazer um pouco de robustez ao comentário aqui, né? Então, vender ele um pouco mais barato e poder comprar algo reutilizável, utilizar a economia circular e comprar algo que foi utilizado por alguém que esteja em boas condições e que eu acredito que eu possa fazer com que minha filha use nos próximos anos, com 2, 3 anos de idade. É o caso da cadeirinha de segurança do carro para o bebê. Eu tinha uma até 1 ano e pouco, agora eu preciso de uma para 2 a 5 anos. Eu fiz essa troca. Eu entreguei a minha depreciada, um pouco mais barato, e comprei uma que alguém utilizou em excelentes condições, sabe? Em excelente qualidade. Eu não tenho problema com a economia circular. Eu gosto disso e valorizo nas empresas e nos negócios. Pois é, eu também gosto, principalmente porque os itens ficam mais baratos, então o benefício também vai para o cliente final. Vamos falar sobre outra notícia aqui, trazendo aspectos de varejo, que depois a gente vai voltar a falar sobre economia circular. Brasil Journal. Magalu vai botar 1,25 bilhão de reais no caixa. Família banca 1 bi. Gui, você que é o nosso expert em finanças corporativas, né, CFO, explica pra gente aí qual que é a estratégia, o que que está acontecendo na Magalu? Vamos lá, vamos lá. Bom, acho que antes vale até dar um passo atrás, né? A Magalu é uma empresa que tem ações listadas. Você pode comprar a ação da Magalu, da Magazine Luiza, na Bolsa de Valores, na B3, né? E aí todo mundo sabe que o segredo para perder dinheiro na bolsa é bem fácil, né? É só você comprar na alta e vender na baixa, né? Logo, para ganhar dinheiro, seria interessante fazer o contrário, né? Comprar na baixa e vender na alta. O que o Magalu está fazendo? Eles estão vendendo ações da empresa agora, né? Nessa injeção, essa injeção de capital, né? Nada mais é do que investidores comprando ações da Magalu. Comprando ações da Magalu, a que valor? Pouco menos de R$ 2 por ação. Ações essas que, considerando aí os desdobramentos e agrupamentos e afins, já valeram mais de R$ 27 cada uma na sua máxima histórica lá em janeiro de 2020, ou seja, 4 anos atrás, a ação caiu desde então 93%. Então, o Magalu está vendendo ações no preço agora, que é 7% do que era o preço que as ações estavam sendo negociadas há 4 anos. Será que é uma boa oportunidade comprar ação nesse valor, né? Toda vez que a gente vai olhar, você está comprando uma ação que está caindo, né? Será que você está fazendo um bom negócio? Você está comprando um negócio bom, mais barato do que estava antes? Ou será que você está tentando pegar uma faca cair, né? E aí a chance de dar errado é grande. Bom, acho que vale até fazer algumas comparações, né? Eu estava olhando o histórico de ações da Magalu e o valor que ela está agora, de R$ 2, é bem próximo ao valor que a ação estava em 2017. Ou seja, né? 6, 7 anos atrás. Lá, a receita líquida era 1/3 do que é hoje. O EBITDA, metade. Então, era uma empresa bem menor, né? Qual que é a diferença relevante aqui, né? Na época, eles tinham ROIC, né? Eles tinham um retorno sobre o capital investido que beirava 30%. E hoje está em pífios 1,3%, ou seja, ridículo. Não tem empresa que se sustente mantendo esse ROIC. Eles precisam trabalhar para melhorar o retorno nos investimentos que Magalu está fazendo. Beleza. Será que faz sentido participar aqui dessa venda de ações da Magalu? Será que faz sentido você investir na Magalu? Será que faz sentido comprar a ação da Magalu? Quem que está comprando a ação da Magalu agora? Bom, ninguém mais, ninguém menos do que a família controladora do negócio. Bom, a família Trajano conta com o Frederico Trajano, que é o atual CEO da empresa, e a instituição brasileira conhecida como Luiz Helena Trajano, aquela mesma que fez vídeo pedindo para o pessoal, por favor, comprar no carnezinho. Essa galera que controla, tem mais de metade das ações do Magazine Luiza e que está hoje, que se comprometeu, né, a colocar 1 bilhão dos 1,25 bilhão de reais que a empresa está levantando. Ou seja, se você estiver entrando agora, você vai estar entrando no negócio com quem mais conhece do negócio. Então, isso passa uma mensagem
positiva para o mercado, né? Que é a família que controla o negócio, que sabe tudo do negócio, que está há décadas rodando aquele negócio, operando a empresa, eles estão colocando dinheiro do próprio bolso ali. Então, né, o pensamento que fica é, será que você não deveria colocar também? Será que não faz sentido? Não sei dizer, né? Cada um que vai responder essa pergunta por si mesmo, mas certamente tem um elemento aqui que é essa mensagem positiva que a família espera passar com esse movimento de que eles estão confiando no negócio. Eles, sem dúvida, esperam que isso ajude a melhorar a confiança do mercado na empresa. A empresa tem muita gente apostando contra hoje, então eles querem ver se isso muda com esse movimento, né? E para que eles estão colocando esse dinheiro na empresa? Só para melhorar o sentimento no mercado? Não, eles para melhorar também a situação da empresa, para ela ficar um pouquinho mais folgada. Em tese, ela não precisa desse recurso para pagar as dívidas que estão vencendo nesse ano, né? O que que é a dívida que está vencendo? É a dívida que está chegando a hora de pagar, né? Então, tem várias dívidas, alguns milhões e milhões de reais aí que eles precisam pagar esse ano. Eles têm caixa para isso, mas esse bi aí a mais, sem dúvida, deixam eles um pouco mais folgados. Eles conseguem, inclusive, pagar um pouco mais da dívida que eles têm. E o objetivo aqui, além da questão do sentimento de mercado, é conseguir reduzir uma métrica específica aqui que o Fred, o CEO, comentou, que é o quanto que eles gastam com juros, ou seja, a despesa financeira, dividido sobre a receita líquida. Quanto da receita que está indo para bancar as dívidas que a empresa tem. Atualmente, esse número está em 5,5% e o objetivo é levar a 3,5% até o final do ano, além do aporte de capital e do pagamento, né, de algumas dívidas. A queda da Selic ajuda o Magazine Luiza nesse objetivo, porque eles têm várias dívidas que estão atreladas à Selic. A gente viu agora, dia 31 de janeiro, teve mais uma queda, né, da Selic Meta, então isso também está ajudando a empresa a reduzir a carga que eles têm de pagamento de juros, né? Não vai ajudar a competir com, com chineses e afins, com o Mercado Livre, que a gente viu que está bombando, inclusive acabou de mudar o nome do antigo Pacaembu, mas enfim. Então eles vão conseguir aqui reduzir despesa financeira sobre receita líquida e a ideia é manter esse número, né, que o objetivo é levar para 3,5%, girando em torno de metade da margem EBITDA da empresa, que é por volta de 6 a 7%. Então, repara que do EBITDA, metade vai para pagar juros. Se eles têm um EBITDA de 6 a 7, vamos ser generosos e falar 7, 3,5, na melhor das hipóteses, vai para a dívida, vai sobrar 3,5 para pagar imposto de renda e distribuir alguma coisa para os acionistas. Então, margem aqui bem apertada. Bom, é isso da Magalu. Agora fica a pergunta, Habib. Você vai comprar ações aí, investir junto com a dona Luísa Helena Trajano no Magalu? Nem sob tortura. De qualquer forma, acho que você colocou alguns pontos muito relevantes aqui. Você lembrou da época que a Luísa Trajano pediu para o pessoal usar o carnezinho? E teve uma outra participação interessante dela, que foi na pressão em cima do presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, sobre a queda dos juros. E agora tudo faz sentido, na verdade. Você explicou para a gente por que que ela foi pedir educadamente pela queda dos juros, e eu acho que isso está incomodando eles um pouquinho. Outro aspecto, só para salientar, é a própria competição. E o Yuri, que é fã de avião, né, tem 3 aviões no hangar lá no Campo de Marte, né, Yuri? Você gosta muito da operação do Mercado Livre, lá com aqueles aviões amarelos que estão sempre cheios de produto, né? Eu adoro a operação do Mercado Livre, Habib. Eu não sei exatamente quantas aeronaves eles têm. No Campo de Marte, infelizmente, eles não operam, porque avião de carga é muito grande para o tamanho de pista. Então, lá no Campo de Marte, a gente só tem os nossos jatinhos. Mas em Guarulhos, quando eu vou por lá, quando eu pouso e decolo por Guarulhos, eu sempre vejo esse avião para lá e para cá no solo, decolando, pousando. E é muito agressiva a produtividade deles. Eu cheguei a medir outro dia, eles descarregaram, eu não sei quanto de carga, mas demorou algo em torno de 15 minutos entre o avião taxiar e parar,
tirar a carga e sair para decolar de novo. Então, deve ser uma operação absolutamente bem calculada e gerida. Não é à toa que o Mercado Livre está com os resultados tão bons e expressivos aí no mercado, né? Pois é, e é aquilo que a gente vem falando, né? A Magazine Luiza passa por dificuldades também pelo ambiente competitivo, sendo aí bem machucada por players como o Mercado Livre e a própria Amazon. E olha que no passado já eu conversei com um gestor de um grande fundo de investimentos que sempre apostou muito na Magazine Luiza, e eu falei para ele em 2018, falei, ó, eu acho que a Amazon e o Mercado Livre vão machucar um pouquinho. Ele falou, não, fica tranquilo, a Magazine Luiza só vai crescer. Enfim, só comentando aqui, de qualquer maneira, Gui, eu acho que você foi injusto no aspecto, você falou do ROIC de 1,3% da Magazine Luiza, porque você está com uma mentalidade de escassez muito grande, tá? A Magazine Luiza ela está pensando na economia japonesa já, enquanto você ainda está no Brasil, tá? Então acho que você deveria ter um pouco mais de mente aberta aí para poder entender que esse ROIC é excelente quando a gente pensa na economia japonesa. Sem dúvida. Só falta ter o custo de dívida japonês aí para fechar a conta, né? E queria aproveitar aqui e fazer um parênteses. A gente comentou, eu, na verdade, comentei a notícia do Mercado Livre lá no começo de dezembro. Eu abri aqui minhas notas e o Mercado Livre tem 9 aviões, além de 4.000 caminhões e 20.000 carros. Uma frota de respeito aí, para maior empresa da América Latina, diga-se de passagem, né? Exatamente. Não tem muita preocupação em ser asset light, mas se você traz produtividade com seu CAPEX, tá tudo certo, na é verdade, pessoal. Enfim, vamos seguir para a próxima notícia. Agora a gente vai falar sobre sustentabilidade. A gente comentou um pouco sobre sustentabilidade, no caso da Enjoei, mas agora vamos para outro segmento, também voltado para o varejo, mas agora de joias. Essa notícia é da Forbes. Pandora, maior joalheria do mundo, só fabricará com metais reciclados. Yuri, e aí, qual vai ser a diferença para Pandora nesse caso? Vamos lá. Primeiro que Pandora é um case das nossas aulas de estratégia aqui no BTC. E, coincidentemente, eu não lembro de ter ouvido falar o Renato comentar sobre a Pandora no News. E eu também não lembro da gente aqui comentar sobre a Pandora anteriormente. Dito isso, vale um overview da empresa. Bom, ela desenha, manufatura e comercializa joias com design contemporâneo. Algumas delas são finalizadas à mão e feitas de materiais de alta qualidade por processos, claro, com preços acessíveis, de acordo com eles. Bom, vendidos em mais de 100 países, 6 continentes, 8.100 PDVs, pontos de venda, mais de 2.100 lojas conceito. Ela foi fundada em 1982 e com sede em Copenhague, na Dinamarca. Ela emprega mais de 21.500 pessoas ao redor do mundo. A Pandora ela integra a Bolsa de Valores listadas na Nasdaq, Copenhague, e em 2022 eles venderam 103 milhões de peças de joias. É joia pra caramba. Como você falou, Habib, eles estão utilizando apenas ouro e prata reciclados para produzirem aí as suas joias. Essa promessa, ela havia sido feita em 2020, cujo objetivo era cumprir até 2025, e já em janeiro de 2024 eles anunciam agora tal feito, ou seja, cumpriram a meta. Tem uma galera que deve colocar um bônus razoável no bolso, dado que cumpriu a meta um ano antes do previsto. Por ano, eles compram 340 toneladas de prata e cerca de 1 tonelada de ouro. Em 2022, é o último dado que a gente tem acesso aqui, de acordo com a própria empresa, eles geraram 264.224 toneladas de CO2. É um risco para o meio ambiente, óbvio. Quando eles passam a usar os materiais reciclados, isso cai para 58.000 toneladas, ou seja, a praticamente um quinto, a 20% do negócio. É 25% mais ou menos, né? Dito isso, muito bonito, respeito ao meio ambiente, ESG, footprint, né? Pegada do CO2, mas por que que ela faz isso?
toda notícia aqui explora o ESG, a economia circular, o material reciclado, muito legal. Primeira consideração que eu quero fazer é o ouro, a prata e esse tipo de metal, essas ligas que eles utilizam nos seus produtos, elas têm a mesma qualidade e a mesma pureza de um metal extraído de uma mina de ouro, uma mina de prata. O reciclado tem a mesma característica, ou seja, se você comprar algo com material reciclado, este tipo de produto, não há nenhum decréscimo, não há nenhum problema, não há nenhum não há piora na qualidade do produto. Ponto parado. Dito isso, repito a minha pergunta. Por que que eles fazem isso? E aí eu fui atrás das informações e eles têm, Goreb, veja isso, eles têm uma redução de CMV, de custo da mercadoria, em torno de 30 a 40% na produção. Então, óbvio, respeita o meio ambiente, mas principalmente reduz o CMV em 40%. Gente, eu não sei em que empresa vocês estão, mas reduzir 40%, um dos maiores ofensores do seu PNL, é no mínimo algo maravilhoso a ser seguido. Eu busco isso diariamente nos meus negócios aqui. É, Habib, eu tive aqui um insight agora rápido sobre isso e faz tempo que eu não vejo alguma empresa eu vou até buscar aqui na minha memória para a próxima semana, mas eu não lembro de uma empresa que conseguiu reduzir tanto o custo da sua mercadoria vendida, do seu CPV, né, do produto vendido, tal qual a Pandora. Eu vou estudar e vou trazer essa notícia aqui para os nossos ouvintes. pô, isso é difícil até quando a gente pensa numa verticalização, cara. Quando a gente fala de adquirir uma empresa, fazer uma verticalização para frente, que você fala muito nas suas aulas de estratégia, a gente coloca isso lá em Problem Solving para o pessoal realizar um cálculo de sinergia e tal. A gente tem melhorias grandes dentro de margem bruta, mas realmente é algo bastante expressivo, 40%. A pergunta que eu faço é: e aí? O que que eu ganho com isso? Entendeu? A Pandora não pode diminuir o preço para mim, não, Yuri. Pô, você vai ter 40% de ganho, repassa uma parte para mim aí, sempre reajusta o preço quando aumenta. Quando o custo da mercadoria aumenta, o preço, né, com certeza aumenta lá, o anúncio aumenta. Então, isso o Renato explora muito bem nas aulas de pricing aqui. Quem tiver interesse em aprofundar esse conceito, vale muito a pena. É um curso que eu fiz como aluno e não tenho a mínima condição de lecionar, porque o negócio é complexo pra caramba. Então, o Renato tem especialidade nisso. Mas, ô Gui, você que analisa aí PNLs, bastante PNLs, né? Como é que é isso? Você viu algum movimento desse recentemente em alguma empresa? Ou participou de algum deles? Eu confesso que nunca. Economizar o CMV? Reduzir um custo em 40%, assim, em 3 anos, cara, com tanta excelência, né? Cara, comentei mais cedo, né? Acho que um ponto interessante, até coloquei no LinkedIn aí esses dias, é, é sobre arbitragem geográfica, né? Então, quando a gente fala de mão de obra, você consegue contratar pessoas em outros países e economizar, e seja no CMV, seja no SG&A, né? Dependendo de qual que é a mão de obra, o que que faz tua empresa, vai entrar numa linha diferente. Mas é uma alternativa bem legal. Agora, não tem ninguém que em sã consciência vai abrir mão de conseguir economizar 10, 20, 40% ainda em qualquer linha de gasto que você tenha na empresa, né? Ó, sigam o Guilherme Goraeb no LinkedIn. Eu vi esse post, eu achei muito interessante. E realmente, algumas empresas fazem essa arbitragem geográfica de forma bem simples. É óbvio que o Gui vai saber explicar muito melhor, mas aí você vai lá no LinkedIn, conversa com ele. Ou a gente coloca num tema, num próximo episódio, se quiser que a gente fale sobre isso, deixa nos comentários. Mas é basicamente a ideia de empresas, principalmente em países do norte global, a gente fala dos Estados Unidos, Europa, contratando profissionais da América Latina ou do Sudeste Asiático, ou eventualmente da África, pagando em dólar, que para nós, né, que estamos aqui sob um regime de moeda um pouco mais fraca, acaba sendo muito benéfico para a gente e para eles, né? Acho que esse é um ponto relevante. Fala aí, Yuri.
Eu queria deixar aqui uma reflexão para os nossos ouvintes. Geralmente, quando a gente escuta um podcast, quando a gente lê alguma notícia, um livro, enfim, quando a gente tem acesso a alguma informação, cabe a nós sermos críticos sobre aquilo que está sendo passado. E o que eu gostaria de deixar para reflexão sobre essa notícia é: será que se para se tornar ESG, para usufruir da economia circular, isso para respeitar o meio ambiente, governança, enfim, se isso custasse mais caro para o cliente ou reduzisse a rentabilidade da empresa, a empresa faria? Eu não vou aqui responder em meu nome, eu acho que depende, mas na empresa que você está, isso seria um fato a ser executado? Isso seria algo a ser de fato entregue? Alguém apresentar para um executivo, para um acionista, ó, vai aumentar o custo, mas eu vou respeitar o ISD? Como é que é isso na sua empresa? Como é que é isso nos negócios que você avalia, nas empresas que você investe, ou eventualmente em algo que você quer empreender? Qual que é o seu desafio diário para respeitar isso? Excelente. Se você puder comentar sobre isso, falando sobre a sua empresa, sua experiência, comenta aqui no YouTube. Agora, se você for muito crítico, entra no Glassdoor de forma anônima, vai lá e fala tudo o que você gostaria de falar na resposta dessa pergunta do Yuri, ok? Esperamos seu comentário lá no Glassdoor, hein, pessoal, quando eles forem mais depreciativos, ok? A gente sabe que o site funciona muito para fazer esse tipo de crítica de forma anônima. E, na minha opinião, é uma proposta de valor do Glassdoor que funciona muito bem para entender um pouco as visões dos funcionários em relação às empresas de forma franca, não é verdade? Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Agora falando também sobre ESG, Neofeed, Brasil pode, entre aspas, voar em biocombustíveis. Parênteses, mas o governo precisa ajudar. Gui, você que é um legítimo pagador de impostos, gostaria de entender o que que você entendeu aí deste movimento, desse anúncio, de certa forma, esse posicionamento da Raizen? Conta pra gente. Então, uma matéria bem sucinta aí, né? Primeiro ponto, né? A notícia traz algumas falas do Ricardo Mussa, que é CEO da Raizen. A Raizen é uma empresa de distribuição de combustíveis, né? Leia-se etanol e gasolina, diesel, né? E ele diz aí que o Brasil deveria incentivar mais a indústria, ou seja, reduzir os impostos e não deveria incentivar os carros elétricos, dada a nossa tecnologia em biocombustíveis. Aqui, quando ele se refere à indústria, obviamente ele está falando da indústria de combustíveis, da qual a empresa que ele preside faz parte. Aí a gente tem o Plínio Nastari, presidente da Data Agro, que é uma consultoria voltada para o agronegócio, que falou que o Brasil precisa incentivar através da redução dos tributos à infraestrutura e os fertilizantes agrícolas, que obviamente estão relacionados com os negócios da Data Agro, consultoria do agronegócio. E aí, por fim, a matéria não comenta, mas o Guilherme Goraieb, esse que vos fala, também gostaria que os impostos que ele paga fossem reduzidos para incentivar suas atividades de poupança, investimento e consumo ao longo dos próximos anos. Tá bom? E se alguém quiser que seus impostos aumente, por favor, levante a mão. Eu queria conhecer mais esse ser aí, que eu não sei quem que é a pessoa que está falando pró-imposto, né? Yuri, É o Gui está coisa de falando com louco. você. Eu não quero que imposto aumente, não, Gui. Por favor, eu já estou pagando muito imposto à torta e à direita aqui. Inclusive, fazer aqui um anúncio: o Perse ajuda muito a hotelaria e muito provavelmente o Perse acabou no mês que vem, vai acabar no mês que vem. Isso vai acabar com o meu FP&A aqui. Então, fatos novos, galera, nos levam a tomadas de decisões desesperadas, eu diria, às vezes. Então, o resultado da empresa não vai ser o que eu estava planejando no ano, porque o PERSE acabou. O ministro da Economia anunciou isso recentemente. Estou um pouco apreensivo, eu diria. Pois é, quando a gente fala de. O Yuri fala muito disso nas aulas de estratégia, a gente fala sobre competição, cinco forças de Porter, e a gente fala sobre a expansão dessa ideia das cinco forças de Porter, também levando em consideração barreiras e restrições governamentais, que envolve
legislações, envolve impostos, dentre outros subsídios e tal, que também fazem parte da estratégia. Então, o que o Yuri fala, isso é levado em consideração na estratégia da empresa. Então, não me surpreende nem um pouco que o CEO da Raízen, que além de distribuição, também trabalha com produção de açúcar e álcool, defenda subsídios para os biocombustíveis em detrimento de veículos elétricos. Isso daqui é um discurso que está alinhado com, por exemplo, a Toyota. A Toyota é uma empresa que não aposta na eletrificação completa dos veículos, mas aí por outros motivos, né? Ela está investindo muito em hidrogênio, tem os carros híbridos que ela também investe bastante. E no caso da Raizen, pelo seu modelo de negócio, é, me soa razoavelmente, é, enfim, óbvio que o seu CEO defenda os biocombustíveis. E aí eu lembro que houve uma discussão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sobre a isenção da chamada cota-parte do IPVA. O IPVA, ele é um imposto de caráter municipal, só que ele tem uma cota-parte do governo do estado. E o governo do estado, ele estava discutindo, a Assembleia estava discutindo a isenção dessa cota-parte para veículos elétricos e híbridos. E a discussão só avançou para veículos híbridos, por causa da alta produção de etanol aqui no estado de São Paulo, né? Se você vai para o interior de São Paulo, você vê basicamente plantação de cana-de-açúcar, estrada e algumas cidades aqui e ali, né? Mas é muita cana-de-açúcar. E aí, isso entrou na discussão. Eu, particularmente, né, talvez até pela minha formação, engenheiro eletricista, trabalhei com desenvolvimento de energias renováveis na faculdade, etc. Meu TCC foi sobre isso. Eu sou um grande fã dos veículos elétricos, principalmente quando o país tem a produção de energia limpa, que é o caso do Brasil, e ainda fortalecendo isso com energia solar, eólica, enfim, dentre outras, né? Mas faz parte do papel aí do CEO da Raízen defender o etanol, que é uma energia limpa, entre aspas, por quê? Porque a produção de etanol consome aí uma terra que poderia ser utilizada para outros fins, tá? Mas, em tese, você tem o ciclo do carbono, que ele se neutraliza praticamente inteiro com a produção do etanol, tá? Então, é muito menos prejudicial ao ambiente do que gasolina ou diesel, de qualquer forma. Bom, vamos seguir, pessoal. A gente tem a última notícia, a discussão aqui do nosso BTC Journal, e eu peguei aqui do Valor Econômico. O que o essencialismo ensina aos líderes? E eu peguei essa notícia, ela é um pouco antiga, do final de 2023, porque eu estou lendo o livro Essencialismo, do autor aí, o Greg McKeown, ou McKeown, enfim, o Greg, né? Eu peguei esse livro aqui para ler, e eu gostei da notícia, falar um pouquinho sobre liderança, essencialismo, prioridade, e acho que vale a pena compartilhar algumas ideias aqui. Eu queria que o Gui começasse. Bora lá. Um ponto que ele fala ali na notícia é sobre comunicação do líder, né? E é um ponto que eu queria explorar aqui um pouquinho. Ele disse que o bom líder é aquele que se comunica bem, que eu acho que é algo muito válido e talvez uma ideia bem difundida na nossa sociedade, ou enfim, como eu vejo no dia a dia aí das empresas, é a importância que a gente dá para a expressão, para o envio da comunicação, né? Você saber criar um raciocínio claro, você conseguir enunciar bem as palavras, usar pausas, respirar direito, falar bem. Isso é super importante, inclusive eu recomendo a busca de um especialista aqui para quem acha que precisa ou que tem oportunidade de se desenvolver aqui na fala, que seria, no caso, os fonoaudiólogos, né? Bom, outro ponto igualmente importante que a gente não pode deixar de lado, e que inclusive o Greg traz aqui para gente, é o saber ouvir, né? Hoje é super comum você ter duas telas, você ter o celular na mão, você tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. O ponto é que quando você participa de uma conversa ou de uma reunião por inteiro, você capta muito mais informação. Você presta mais atenção no tom de voz de quem fala, nas expressões, como reage quem ouve, quais são as expressões faciais, qual que é o movimento corporal, quem parece interessado, quem parece incomodado, nota a emoção de quem fala, como fala, o momento que fala, percebe melhor o encadeamento de ideias.
Eu confesso para vocês que eu acredito que a maioria das reuniões que eu participei na minha vida, e foram muitas reuniões até agora, poucas são as vezes que você vê que as pessoas estão realmente ouvindo com todos os seus sentidos ali, né? Com toda a sua atenção. Elas são bons espectadores, bons observadores de contexto, né? Tem gente que consegue captar entrelinhas do que é dito, que muitas vezes consegue ajudar quem diz a dizer o que quer dizer, mas são poucos. Saber ouvir é uma habilidade que um bom facilitador tem que desenvolver, e é uma habilidade que ajuda qualquer pessoa, inclusive, talvez especialmente, os líderes, né? Porque ajuda você a compreender melhor os outros. Então, eu concordo aqui quando o Greg, ou McKeown, não sei como é que diz esse nome, diz que um passo importante é a suspensão do julgamento também, né? Tem essa questão de você se distanciar do ego. Se você não está 100% concentrado em tentar decifrar o que a pessoa está fazendo, o que ela está dizendo, o que ela está tentando expressar, mas sim você fica direcionando energia mental para pensar: o que eu vou responder para isso? O que eu vou falar na sequência? Como que aquilo me afeta? Aí você não está ouvindo direito, né? Eu acho que essa é uma habilidade que a gente dá menos importância do que poderia. Poucos são os lugares onde eu vi isso acontecer muito bem, ver pessoas proficientes em serem excelentes escutadores, né, e decifradores de mensagem. E acho que é um ponto que a gente poderia treinar um pouquinho mais. Sem dúvida, traria ganhos aí no nosso dia a dia, especialmente de quem já está em posições de liderança, onde você conseguir captar informações do ambiente é algo fundamental, né? Você conseguir entender melhor, receber informação de quem está trabalhando com você, de quem está trabalhando do seu lado, de quem está fora da empresa. Isso acaba sendo uma vantagem interessante, né? Pois é, eu que estou lendo o livro, estou mais ou menos na metade, pude observar que essa é uma conclusão ou uma consequência importante de todo o trabalho, toda a pesquisa que ele faz dentro do livro, que é justamente a presença, né? Você estar presente é algo que pode ajudar bastante na produtividade, na melhoria da qualidade de vida, dentre outras coisas que ele coloca. Eu vou trazer aqui algumas mensagens do livro que complementam um pouco dessa notícia. É, que eu acho que vale a pena compartilhar. Primeira mensagem: você não pode ter tudo. Tentar ter de tudo, em geral, é o caminho mais curto para o fracasso. No livro, ele puxa o caso da Southwest Airlines, que é um caso que eu acho que o Yuri aborda nas aulas de estratégia, falando sobre core business. É muito difícil ou não dá para você ser líder em viagens curtas e baratas e também em viagens longas. Eles escolheram um, beleza, escolha tomada, vamos fazer o melhor que a gente consegue nesse caminho. Em alguns casos, uma empresa talvez tenha que escolher entre aumentar a margem e gerar caixa. Pode acontecer, e aí você vai ter que tomar essa decisão difícil e lidar com ela. Segundo ponto, você tem que falar não com mais frequência. A resposta base de um essencialista é não. O sim, ele é bem específico, ele é definitivo e ele necessita uma ponderação. Ou seja, o não é a resposta imediata. Se você quer o sim, você tem que ponderar, e aí esse sim ele se torna algo bastante relevante, tá? Então, por exemplo, tarefas que você considera inúteis, trabalho com baixo retorno, eventos que talvez não agreguem muito, você simplesmente deleta. Terceiro ponto, cortar opções. Então, um cardápio como o do Coco Bambu, que é um cardápio de dezenas de páginas, são o pesadelo do essencialista. A ideia é que todo restaurante seja como l'Entrecôte de Paris, que é um restaurante que tem só um prato e beleza, você consegue lidar com isso sem precisar ponderar muito ou ter muita carga na hora de tomar decisão. Aqui tem até uma proximidade com o minimalismo. O quarto ponto é a rotina, e aqui eu queria trazer um pouco mais de importância. A criação de uma lista de tarefas que não seja aumentada ao longo do dia. Isso é realmente um diferencial. Eu faço to-do lists diários há alguns anos e digo que isso direciona muito do meu trabalho, me ajuda bastante na minha organização, a não ter retrabalho e a focar naquilo que é importante. E a minha to-do list nunca passa de 5 itens. Eu tenho cinco itens que vão me dar algum trabalho, né? Aquilo, não aquilo que é muito irrelevante, pequeno, tal, mas são 5 itens no dia. Não pode passar disso. Se passar disso, vai para o dia seguinte. E se eu tiver que escolher, eu tiro alguma coisa e coloco no lugar. E isso é algo que me ajuda bastante. E aí, na reportagem, ele fala sobre o líder ideal. Aqui liga muito com o que o Gui comentou. E ele comenta sobre o essencialismo interpessoal, está relacionado aos relacionamentos, estar presente.
e definitivamente, quando conversa com outra pessoa, não ficar de olho no celular, que além de desrespeitoso, é contraproducente. Além disso, só para finalizar aqui, passar a bola para o Yuri, ele fala sobre a influência do essencialismo no movimento de Semana de 4 Dias, que a gente já comentou aqui no BTC Journal alguns meses atrás, e tem uma influência e é parte relevante disso, né? Que você consegue fazer em 32 horas o que você fazia em 40, parando arestas que eventualmente não são necessárias. Então, acho que esses são pontos que vale considerar, e aqui só um caso rápido, né? A gente tem empresas, por exemplo, consultorias, não todas, mas algumas, que dedicam, sei lá, centenas de horas para acertos de detalhes em slides, por exemplo, ou em relatórios. Acertos esses que não estão relacionados ao conteúdo, à forma de passar o conteúdo, ao gráfico, tal, mas são detalhes, detalhes de margem, de alinhamento, de rodapé e tal. E isso, para um essencialista, é muito ruim. E aí, se você tem essa filosofia, tem essa visão, muito possivelmente esse lugar não vai ser para você. Então, vai uma ponderação, tá? A forma com a qual a empresa lida com priorização, lida com foco, lida com essencialismo, ela deve, de alguma forma, se conectar com a forma como você lida, senão vai ter muita frustração. Isso é uma forma que eu vejo na hora de escolher determinadas carreiras. Aí eu passo a bola para o Yuri, para ele complementar, finalizar e já mandar aí sua despedida para todos. Boa, vamos lá. O que que eu tenho aqui e gostaria de colaborar? Pronto, focar no essencial. Tenho ações aqui que eu tenho na minha carreira. Eu falo para todo mundo, eu não leio e-mails, eu não respondo e-mails. Não é que eu não leio e não respondo. O fato de eu ler um e-mail e responder, pedir respostas de duas ou três pessoas, para cada um que eu envio, três que voltam, e se isso se tornar uma conversa, um bate-papo, um fórum, vira exponencial. Eu entro na caixa de e-mail, tem 500 e-mails e nenhum importante ou nenhum que me dê alguma informação que eu julgue ser razoável para eu tomar uma ação. Então, eu gosto de ter coisas que eu tenho de tomar ação ou, no limite, até armazenar informação. Reunião que não tem ação posterior, que eu não leve uma lição de casa para casa, que eu não leve uma lição para fazer, que eu não tenho algo a realizar, poxa, para eu ir lá e ter uma de ouvinte, só se for para registrar o dado. Do contrário, não faz sentido eu participar. Complementando o que o Gui colocou, a audição ativa, ela é de suma importância. Não queira ouvir para ter de responder, não queira ouvir para ter de sei lá o quê. Ninguém entende nada. Audição ativa, escute o que estão te dizendo e veja se de fato você tem que responder algo. Talvez você tenha que tomar uma ação. Complementando o news do Renato Aracaki, de 23 de janeiro, mais CFOs estão assumindo cargos de CEO. Ele abordou um pouco essa narrativa sobre se comunicar melhor, saber dizer não, focar no essencial. A gente tem os resultados da pesquisa que ele colocou e basicamente 50% dos CEOs vieram de áreas operacionais. E há 3 ou 4 anos atrás, 5% dos CEOs vieram da área financeira. Mas esse número saiu de 5 para 8, ou cerca de 9%. Então tem crescido muito a exposição de CFOs, de pessoas que vieram da parte financeira, para o cargo de máxima liderança da empresa, que é o CEO. Dito isso, por que acontece? Porque as empresas têm focado no essencial, que no limite é dar resultado, é dar um PNL com lucro, é gerar fluxo de caixa livre, dá lucro, pessoal, distribuir dividendos. Yuri, isso não é essencial de todas as empresas. De 90%, 99% das empresas tem que dar resultado. A não ser que seja uma de filantropia, que o resultado tem que ser zero. Bom, a resposta básica do essencialista, como você colocou, Habib, é não. Mas a minha pergunta é, como fazer isso sem parecer ríspido, ignorante ou agressivo? Você tem que mostrar o porquê que você não vai fazer. O porquê que você, no meu caso, não quer responder um e-mail. Porque você não julga importante determinado assunto. E aí eu vou para a clássica lei de Pareto. A lei de Pareto é uma tendência que prevê que 80% dos efeitos surgem a partir de apenas 20% das causas. Vou extrapolar aqui os meus limites de conhecimento, Habib, vou para o marketing. Então, 80% do faturamento
é resultado de 20% dos clientes, 80% das vendas são provenientes de 20% dos produtos, 80% das reclamações são feitas por 20% dos clientes, 80% dos resultados se devem aí a 20% dos investimentos e assim sucessivamente. Bom, dito isso, caracterizando a lei de Pareto, eu gosto de ir para o extremo Pareto, que é algo que eu aprendi há cerca de um ano atrás. 20% de 20% são 4%. 20% de 4% dá algo em torno de 1%. 80% de 80% dá 64%. 80% de 64% dá algo em torno de 51%. O extremo Pareto nos mostra que 50% e 1% é assim: 50% do faturamento é resultante de 1% dos clientes, 50% das vendas são provenientes de 1% dos produtos e assim sucessivamente. Ou seja, haja, execute, dê atenção a 1% das coisas, que você vai ter 50% do resultado. Olha que incrível isso. Então, esse é parte do foco do essencialismo. E aí, mais o meu chefe, a pessoa que me lidera, disse que tudo é importante, Yuri. Eu fui pedir para ele me priorizar e ele me deu uma lista de 10 coisas. Pois é, ele te deu uma lista e não uma prioridade. Quem elege a prioridade é você, liderado, ou você, líder, ao passar isso à sua equipe. De verdade, galera, prioridade não tem plural. Lista de pendências tem plural. Prioridade é uma, execute, dê foco e ação no que realmente importa. Não, isso não é uma receita de bolo, isso não é receita de sucesso para ninguém, mas isso tem sido feito por bons líderes do mundo e tem dado excelentes resultados. Nada se cria, tudo se copia. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a semana que vem. Muito obrigado, Yuri. Eu juro, eu nunca tinha ouvido essa frase. Prioridade não tem plural. Eu vou colocar isso num quadro aqui, porque isso é realmente importante e merece destaque. Mas obrigado pela sua Habib, participação. Fala aí, fala aí. desculpa te cortar, mas a frase não é minha, é de Mário Sérgio Cortella, para dar méritos aí, a honra a quem eu escutei falando, tá? Então, eu escutei no podcast dele e registrei isso, não é minha. Obrigado aí, o filósofo Mário Sérgio Cortella, com aquela fala, né, bem típica ali, curitibana dele, né, e falando desse jeito, consigo ouvir ele falar ainda. Mas legal, obrigado, Yuri, pela sua participação. Eu sei que você tem uma reunião agora, então obrigado por estar aqui com a gente novamente. E Gui, obrigado também por participar e contribuir nesse episódio novamente. Muito bom, Habib, Yuri, ouvintes, espectadores. Foi um prazer estar aqui no dia de hoje com essa discussão. E, Habib, não sei se você vai concordar, mas nesse papo aí do essencialismo, ficou para mim que ele parece muito um nome novo para pragmatismo. Estou muito errado, cara? Olha, eu não terminei o livro ainda, não me sinto à vontade para responder essa sua pergunta, né, com todo o conhecimento, mas eu acho que tem relação, mas eu acredito ainda que o essencialismo busca algumas outras coisas além do pragmatismo. Então, tem uma parte que engloba bastante aspectos de qualidade de vida, a própria história do autor, ele comenta no início do livro e durante o nascimento da filha dele, ele saiu enquanto a esposa estava com a filha recém-nascida no colo para poder atender uma reunião presencial, etc. E daí surgiu um pouco das ideias que ele viria a trazer. Então, acho que tem alguma coisa relacionada à qualidade de vida também muito importante que eu não sei se está presente no pragmatismo, mas certamente bebe de fontes parecidas aí. Boa. É, o negócio é dizer não e fazer o que interessa, né? Pois é, a questão do foco e da prioridade acho que são chaves aí. E como você mesmo falou, da comunicação. Acho que esse aspecto da presença, né? O fato de estar presente é algo que a gente fala muito em mindfulness também, quando a gente trabalha com as empresas. São temas que se relacionam bastante. Bom, obrigado, Gui. Obrigado você que nos acompanhou até agora, pelo interesse e pela paciência. E nos vemos então no próximo episódio para mais um papo aqui no BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.